Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Comente, curta, faça perguntas, ative as notificações. Todos os vídeos são acima da média, você já sabe disso, vai curtindo. Vai ser mais um vídeo super interessante. Entre no grupo do Telegram, lá está tendo muita discussão para tirar dúvidas, debater o mercado de opções, sem falar dos indicadores que estão quase prontos, estamos soltando lá alguma coisa, tá? O canal Rocha Opções busca estabelecer uma metodologia confiável, consistente e baseada na ciência. Mas não significa que não podemos fazer também algumas apostas. Mas mesmo nelas, nós usamos todo o ferramental estatístico e experiências passadas para calcular até onde se podem ir nossas chances e fazermos uma assunção de risco consciente. Ficou claro que no período de eleições é um momento de oportunidade. E o racional exposto aqui pode ser também considerado em todo momento em que há muita incerteza e também impacto num evento futuro. E a força dessa oportunidade pode ser expressa por um resultado que eu nunca tinha visto para um ganho de terra, que foi no valor de 50% para 2 dias no extremo. Me acompanhe para entender tudo o que aconteceu. Racional eleições, 50% de lucro de teta em 2 dias. Vamos lá? Como é que tudo começou? Na verdade, as opções do Banco do Brasil já estavam no nosso radar, pelos nossos indicadores de volatilidade e prêmio. Na verdade, nós estávamos afastados um pouquinho dela, ficamos durante algumas semanas distantes dela, porque ela estava apresentando muitos movimentos. Isso não é bom para quem vende opções, para quem vende strangles. Só que depois, então, ela entrou numa trajetória muito boa para fazer strangle. Então, você repare aqui, e quando ela entrou nessa trajetória positiva, a partir desse momento aqui, começaram a ver os alertas dos nossos indicadores. Então, naquele momento, ela já estava no nosso radar. E mais ainda, quando o IVR dela alcançou 100, o IVRR ainda estava bastante baixo para um IVR que era muito alto. Só que qual era a questão aqui, né? Esse ponto aqui é o dia 30, que foi a sexta-feira anterior à eleição. Você vê que ela estava até bem comportada, por isso que nossos indicadores estavam sinalizando ela. Mas esse comportamento aqui não era uma estatística confiável para a gente dizer o que iria ocorrer na semana seguinte, dependendo do resultado. Então, nesse momento aqui, a gente não tinha como fazer uma estatística do que iria ocorrer nesse momento aqui. A gente tinha tudo a favor, uma boca de jacaré, nós tínhamos aqui esse comportamento ok, um IVR extremamente alto. Mas a gente percebeu que poderíamos partir de algumas premissas. Mas antes, vamos começar pelo resultado. Eu vou começar por trás e depois eu vou chegar até aqui. Tá? Então, foi aberto um straddle. E você repara aqui que, por conta disso, do alto prêmio, foi estabelecido um break-even, que significaria, então, um ganho de 10,8% para cada lado. E o resultado em aberto aqui deu 49,76. Contabilizando o pozinho, 48,38 para os mais
precisos, né? Isso é um ganho de teta que eu nunca tinha visto na minha vida de operação de opções. Não é tão comum uma semana, mas em 2 semanas você vê. Até porque a gente sabe que o straddle ele demora muito para sensibilizar. É uma estrutura que mais demora. Mas, enfim, então vamos partir aí sim para os pressupostos que nós estabelecemos. Né? O pressuposto não necessariamente é comprovado, é apenas um pressuposto com base na experiência. A gente sabe que momentos de alta expansão sempre são seguidos de uma forma bastante imediata para momentos de contração. Nós sabemos disso. E quanto mais radical é a expansão, mais radical também se torna a contração. Mais rapidamente ela tenta assumir os valores que elas tinham antes. Segundo pressuposto, a incerteza causa mais volatilidade que notícia ruim. Então, houve uma grande expansão, não é porque se achasse necessariamente que um candidato A ou B iria ganhar. Se aumentou muito por causa da incerteza. As pessoas não sabiam, de fato, o que ia acontecer. O pessoal do Bolsonaro já estava falando mal das pesquisas, dizendo... Estavam até surgindo pesquisas que davam vitória ao Bolsonaro. Ninguém ali estava acreditando. E o pessoal do Lula estava achando que estava praticamente ganhando o jogo. Mas os agentes de mercados não tinham essa certeza. Qual lado que estava certo? Quando saiu o resultado, se viu que, na verdade, os dois lados estavam numa espécie de bolha, porque pesquisas, de fato, cometeram grandes erros. E, ao mesmo tempo, o Lula estava vencedor. Então, independente de você ter achado bom ou ruim o resultado, se a notícia foi boa ou ruim, acabou a incerteza, né? O quadro ele estava muito mais bem desenhado. Então, houve, de forma impressionante, uma contração de volatilidade que já ocorreu no primeiro dia, mas teve o seu ápice no segundo dia. É muito bonito de ver. Esse primeiro pressuposto aqui a gente confirmou. O segundo a gente já sabia, já era uma crença, vamos dizer assim. E a gente pode confirmar esse primeiro pressuposto pelos gráficos que eu vou colocar aqui a seguir, que é do André Splenger. Ele botou lá um membro do canal. Então, você vê como estava no dia 30 e a contração que ocorreu no dia 3. Agora eu vou passar por várias telas. Então, não foi um grupo apenas. A maior parte dos ativos do Bovespa teve uma contração muito forte. Olha só. Está aqui. Claro que a gente não tinha esses gráficos no dia 30, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o nosso pressuposto ele foi confirmado, porque baseado na experiência. Como você pode ver aqui de uma forma retumbante. Você vê aqui no caso da CEMIG, que ela foi de 100 para 47 no dia seguinte. Que coisa, hein? Impressionante. Poderia ficar aqui horas e horas mostrando todos esses gráficos aqui do que rolou. Mas, enfim, mas não necessariamente isso poderia significar um sucesso da operação, né? Porque se ela rapidamente também saísse do seu range do straddle, do seu break-even, ela entraria numa zona de prejuízo perigosa, que talvez não voltasse mais. Então, a gente tinha que tentar modular
tentar calibrar a operação dentro de um entendimento de que ela não deveria escapulir do range do break-even. Foi um critério. Um critério que eu considero bastante sensato. Então, com base nesse critério, quanto mais tempo a operação corresse, no dia seguinte do resultado das eleições, pior seria, maior chance você estaria dando para o direcional ganhar uma dimensão maior, proporcionando, então, maior acúmulo de movimento, que poderia chegar, então, à probabilidade of loss, né? A probabilidade de perdas. Então, teria que ser um trade curto. Tá? Já se previa de antemão que seria um trade para ser negociado fechado na semana seguinte. Mesmo sabendo da imprevisibilidade da operação, que a gente não poderia estar utilizando o histórico de movimentos com segurança para prever o que iria acontecer na semana seguinte, ainda assim a gente poderia tentar pesquisar o potencial de movimento. Pegando de um ano para trás, qual foi o maior movimento que o Banco do Brasil alcançou? Lembra lá atrás que a distância até a break-even é 10,8? Com esse número em referência, vamos ver o histórico. Quando a gente pega aqui o histórico de crescimentos ou quedas do Banco do Brasil, a gente percebe que nunca, de um ano para trás, em um dia, o movimento do Banco do Brasil ultrapassou 8,5 na subida e 5,4 na queda. Nunca isso tinha ocorrido. Então, eu pude supor que a chance de, no primeiro dia, o movimento do Banco do Brasil extrapolar o break-even seria, de fato, muito baixo. Mas certeza absoluta não tinha como ter. Mas isso me deu mais tranquilidade na hora de fazer a operação. Quando a gente olha aqui o de 2 dias, você vê que teve um caso que chegou ali no limite, em 2 dias. Então, eu sabia que o ideal seria esperar algo em torno de 2 dias no máximo. Quando a gente vê aqui 3 dias, já começa a haver mais casos. Então, você repara aqui que são eventos de cauda e como realmente lembra uma distribuição normal, né? Que impressionante é. 4 dias, então, tendo... Então, você vê que quanto mais dias vão passando, maior vai sendo o alcance do movimento. Então, aqueles pressupostos estavam realmente bastante coerentes. E em 5 dias poderia chegar até 18%. Então, se eu pegasse aqui os extremos e fizesse uma curva, ia dar uma curva exponencial. Devia ter feito para ficar mais bonito isso aqui. Mas então, o que eu tinha na minha cabeça? Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ficar muito pouco tempo, estourando 3 dias na operação. De preferência, não passando do segundo dia. Aí eu vou mostrar o que aconteceu, que emocionante foi. Então, está aqui, voltando novamente para o gráfico do Banco do Brasil. Aqui, então, são aqueles break-evens que eu tinha mostrado para vocês. Então, qual era a minha expectativa? Minha expectativa era que na segunda-feira e nos dias seguintes, a movimentação ela ficasse para cá. Ah, Leandro, e se de repente abrisse com um gap aqui? Era o risco que eu estava correndo. Mas eu tinha a meu favor que de um ano para cá nunca tinha ocorrido. Ah, mas eleições é diferente. Pois é, você tem que assumir algum risco aqui, né? Tem que assumir algum risco. Só que para cima eu não sou bobo. Tinha uma travinha lá no pó. Não sei se você reparou lá atrás, acho que foi 2 centavos lá que custou a travinha. Tinha uma travinha lá.
E se explodisse para baixo, também, problema nenhum. E é por isso que você tem que estar fazendo isso com ações que são boas. Boas empresas. Vai lá e pega o vídeo como você saber quais são boas empresas. Então, se mergulhasse aqui para 30, ok. Se eu não quisesse pagar o prejuízo, eu assumiria a ação. Tá? Então, olha só como estava tudo a favor. Estava tudo a favor aqui. Mas podia ir para aqui, tinha a trava, aqui era uma boa ação. Mas a minha aposta, ela estava muito bem calculada. Muito bem calculada e com muito a meu favor. Nunca o Banco do Brasil tinha dado um range tão grande. Olha só o tamanho do range. Então, esse é um ótimo exemplo de como a gente pode utilizar a ciência da estatística e fazer uma aposta que, mesmo que ainda dependa de eventos além do nosso controle, é uma aposta onde a estatística está a nosso favor. E é muito do vício, né? Porque você calcula e depois acompanha. E no momento de acompanhar, é uma emoção, é algo incrível. É um vício, não tem como escapar mais desse vício. E olha só o que aconteceu. Então, voltando aqui, nós estamos aqui no dia 30. Olha o que aconteceu na segunda-feira. Olha o gap que abriu. Mas o gap, ele abriu ainda dentro do range. Não lembro quantos por cento deu, mas já deu aqui algo tipo 20% de ganhos. Eu até poderia ter fechado aqui. Mas como eu sempre tenho um viés instrucional, acho que existe essa palavra, eu queria pagar para ver. E segundo lá as minhas estatísticas, pelo menos esperar até o segundo dia, mas eu sabia que estava bem próximo aqui do break-even superior. Não seria uma má decisão você ter encerrado aqui, ganhando os 25. Mas eu resolvi esperar mais um dia. E olha só o que aconteceu. Começou aqui em um gap também. E vai, alta volatilidade, bateu no meu break-even. Não exatamente, ficou tipo alguns centavos. Voltou e foi embora. Em algum momento aqui, chegou naquela tela que eu mostrei para vocês, de 50%. Nesse momento, tudo, cientificamente falando, era um momento adequado para encerrar a operação. Mas, Leandro, mas e se contraísse mais, né? Você ia ficar com aquela dúvida, mas e o dia seguinte? De repente eu ganhava mais uns R$ 1.000, né? No dia seguinte, né? Aqui eu estava ganhando, sei lá, já 3, mas R$ 1.000 não faz mal a ninguém. Mas poderia perder metade disso. O que iria acontecer no dia seguinte? Aí eu decidi pagar para ver. Pelo menos mais um dia, na expectativa de que ele fosse em direção ao miolo. Eu paguei para ver se ele ia até o miolo. O que ele fez no terceiro dia? Retrocedeu. Como ele retrocedeu aqui, eu resolvi encerrar a operação com 35% de lucro. Que, aliás, é a meta, né? Quando chegou no 50, o meu stop virou 35, entendeu? Então, para mim, eu já tinha garantido os 35 aqui, quando chegou no 50. Só que eu queria ver se daria para buscar mais uns 10 aí. Sei lá, né? Era um evento incomum. Todas as regras, elas não estavam mais valendo. Eu pensei, ora,
parou quase perto da mínima aqui, quem sabe ele não vai para o miolo. Mas estava no meu stop. Voltou para o meu stop, 35, encerrei. Com 35% de lucratividade nesse straddle aqui. E foi muito bem pensado, porque depois ele foi recuperando para cima aqui, até chegar a esse último valor que está aqui. Ainda extremamente vantajoso ainda. Então, foi isso que ocorreu. Então, vamos nas nossas lições desse trade emocionante aí. Primeira lição: quanto maior a volatilidade implícita, o VI, maior sua capacidade de contrair. Então, a gente tem que ficar ligado quando o EVR estiver alcançando valores extremos, como 90, 95, 100. Porque são oportunidades que se apresentaram ali que a gente, de fato, não pode perder. Apesar de eu defender uma sistemática repetitiva, consistente, de basicamente lançar operações similares todos os meses, eventualmente vão ter oportunidades que o nosso indicador de oportunidades, o vendaval, vai estar sinalizando. Então, a gente vai ter que aproveitar essas oportunidades em ativos que não são, às vezes, dotados de oscilar muito, mas que estão pagando um prêmio muito alto, tentando unir essas duas condições aí. Eventos em que há grande expectativa e essa expectativa em função de um impacto que pode ser grande, afinal, nós estamos decidindo aí os rumos do país. O impacto ele é muito grande. E a incerteza pela disputa estar tão equilibrada ou pela falta de confiabilidade das pesquisas, isso torna tudo imprevisível. E é isso que eleva o VI a patamares extremos. Não é a expectativa negativa, mas é a incerteza. E então se ganha uma natureza de alta capacidade de contração. E quando, de fato, o evento se materializa, o evento que havia aquela expectativa, ela resulta em um novo cenário que reprecifica o valor do ativo. Eventualmente, dependendo quem vença e como há a percepção em relação ao mercado de capitais, em relação ao compromisso com metas fiscais, tudo isso faz, especialmente as estatais, mas isso alcança todo o mercado, isso faça com que a percepção de valor das empresas ela se altere, capaz de impulsionar grandes movimentos, só que as pessoas não sabem o que vai acontecer e internalizam no preço das opções todo o temor que elas têm desse movimento que a gente já verificou várias e várias diversas vezes, apesar de não ser garantido, que normalmente é superdimensionado. Em situações normais, é superdimensionado em 83% das vezes. O uso de volatilidade histórica para predizer comportamento em momentos extremos é inútil, porque o que iria ocorrer na semana seguinte não poderia mais ser previsível pelo histórico, o que vai ser um pouco diferente no segundo turno. No segundo turno, os indicadores de volatilidade histórica já terão internalizado a movimentação que ocorreu naquele momento ali. Então, a gente vai ter indicadores muito mais confiáveis no segundo turno do que a gente teve no primeiro turno. Porque a gente vai partir do pressuposto que a incerteza, e tudo indica que vai continuar existindo, talvez até mais, do que havia naquele primeiro momento lá atrás. Então, não é um vídeo que vai te ajudar apenas a entender o que aconteceu, que pode até te preparar porque está prestes a acontecer. Portanto, a montagem desse tipo de trade ainda é uma aposta, apesar de não ser direcional. Estamos apostando que vai ficar naquele range lá. E sempre é assim, a gente nunca sabe o futuro, mas a gente se cerca de uma série de
indicadores que não são favoráveis. A gente escolhe uma boa empresa, a gente tenta buscar um ativo que nunca teve um extremo tão forte, mesmo que não tenha sido eleição, mas nunca tinha apresentado um deslocamento tão alto assim. Tudo isso é calculado automaticamente pelos indicadores. Então, deve-se fechar a operação antes que esses movimentos acumulem e ganhem intensidade para um lado, que é quando estouraria o break-even. Ah, Leandro, mas pode voltar. Pois é, mas quando bate no break-even, a chance de voltar é 50%. A partir daí, a partir de 1 centavo acima do break-even, sua chance de voltar cai para 49,99 e a estatística começa a ficar contra você. Então, você tem que construir o seu racional pensando no break-even, a partir do qual o POP começa a ficar negativo, ou seja, o POL começa a ficar mais que 50. Você tem que partir de algum lugar. E desse lugar é um lugar que tem respaldo estatístico. Então, você tem que fechar a operação antes que esses movimentos cruzem o break-even, que raramente vai ser no primeiro dia, mas a partir do segundo começa a ter uma grande chance. Eu estava lá acompanhando. Vocês viram lá. Eu estava de olho. Chegou pertinho do break-even, mas não tocou. Foi alguns centavos antes. E voltou. E quando voltou, aí comecei só a contar. Cada R$ 100 que eu aumentava, oba, mais 100, mais 100, mais 1.000, 1.100, 1.200, 1.500. Aí foi só alegria, só alegria. Lindo, muito emocionante. Como é que alguém está só investindo em ações? Meu Deus do céu. Fechamento ótimo de curto prazo que se beneficie da contração sem tempo suficiente para acumular movimentos que estourem seu break-even. Essa foi a aposta, e foi uma aposta muito bem sucedida. Tanto foi que até me arrependi de não ter pesado mais a mão. Mas é isso, podia ter dado errado. Mas a gente tenta se cercar de tudo. Então, essa que é a lição aí de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não necessariamente estou dizendo para se fazer exatamente igual, tá? No próximo turno. Eu não sei quais vão ser as condições, quanto vai estar o IVR. Depende dos indicadores. A gente vai ter indicadores de volatilidade histórica mais confiáveis dessa vez, porque já vai ter internalizado toda essa movimentação. Está tendo, tá? Então, não simplesmente pegue o que eu falei aqui, copie ipsiliteris e bote exatamente no segundo turno, tá? Entra no Telegram, que a gente vai estar lá, não dando call, né? Que a gente não pode dar call, mas que a gente vai estar fornecendo os indicadores para que você tome a sua decisão no segundo turno. Tá bom? Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Não esqueçam de curtir. Você está pagando nada, nadinha, nadinha, né? Eu acho que ninguém não tem nem direito de discutir, porque pagando nada. Então, de graça, até injeção na testa, né? E isso estão ganhando muito mais do que uma injeção na testa. Então, pelo menos curta, faça um comentário lá para mostrar o seu apoio. Faz que nem o Reinaldo lá, fica batendo, bota a palminha lá só, mas curta, se apresente, mostre seu apoio. E se quiser falar bonito, meu coração vai adorar, eu adoro lá aquelas declarações maravilhosas, fiquem à vontade. Eu gosto de sentir todo esse carinho, todo esse amor que vem aí de vocês, tá bom, gente? Então, um forte abraço a todos, nos vemos no Telegram e nos próximos vídeos.